É com muita alegria que nós recebemos aqui hoje uma pessoa admirável, que é a Érica Gorga. Ela é doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e é pós-doutora pela Universidade do Texas, em Austin. E tem atuado com muita intensidade, escrito muito, participado muito pela imprensa, em livros, a respeito de um assunto que é de crucial importância para o desenvolvimento do Brasil, que é o ambiente de negócios, né? O Brasil, nós vimos nos últimos anos uma quantidade inacreditável de problemas de corrupção, de todo tipo de atropelos, né? Direitos de sócios minoritários sendo ignorados. Érica, nós queríamos que você nos falasse deste ângulo, quer dizer, o nosso ambiente regulatório, né? Você tem tratado nos seus artigos pela imprensa, eu sempre os leio. Tudo isso, no fundo, contribui para esse ambiente de corrupção, não é verdade? Então, nós queríamos te ouvir sobre isso. Eu tenho certeza que os nossos assistentes, nossos assinantes, vão ficar muito interessados, porque esse é um assunto que toca fundo na situação brasileira. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite ao professor Bolívar e à Ana Lamounier. É um grande prazer ter essa conversa. Eu tenho uma preocupação realmente muito grande com relação à parte da corrupção e a devolução desse dinheiro que é desviado, né? A gente sabe, nos conhecidos propinodutos, né? Então, é importante, enquanto técnica, distinguir de onde sai o dinheiro. Porque o dinheiro ele pode sair de um estado, né, como aconteceu no esquema de corrupção no Rio de Janeiro, né, quer dizer, lesando o erário público do estado do Rio de Janeiro, ou ele pode sair de uma empresa, né? O nosso grande exemplo aqui no escândalo do Petrolão é a Petrobras, o dinheiro que foi desviado da Petrobras. E o tratamento a ser dado é completamente diferente de um caso e do outro caso, porque num caso a gente tem um dinheiro que é 100% público, orçamento público, né? No caso do estado, no caso de um município, né? Agora, no caso de uma empresa como a Petrobras, nós temos grande quantidade de capital privado investido nessa empresa. E aí são justamente os acionistas minoritários, aquelas pessoas que investiram FGTS, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na empresa, né? Se nós olharmos no caso da Petrobras, a situação é patente, porque o Estado brasileiro, a União Federal, ela só investiu 30% do capital da Petrobras. 70% foi investido, né, por pessoas privadas, né, ou empresas privadas ou fundos de aposentadoria. Então, existe um grande impacto quando o dinheiro é desviado, porque, na realidade, são os investimentos que, muitas vezes, de fundos de aposentadoria, do FGTS, que foram colocados naquela empresa e que foram dissipados. E essas pessoas prejudicadas, elas têm agido, têm conseguido algum resultado no sentido de devolução desse dinheiro? O que tem acontecido? Então, a grande questão é que no Brasil ainda nós estamos com uma atuação muito incipiente para possibilitar uma devolução efetiva desse dinheiro que foi desviado para as pessoas lesadas, né? Nós estamos com uma grande confusão, mesmo na atuação das autoridades públicas, que muitas vezes não fazem a distinção do dinheiro que deveria pertencer ao Estado e do dinheiro que pertence às pessoas que perderam sua aposentadoria no esquema de corrupção. Então, a gente tem falhas regulatórias. O Ministério Público Federal, que deveria, pela nossa legislação, atuar na defesa dessas pessoas, inclusive ingressando com ação para ressarcimento, não ingressou com a ação. É uma ação chamada Ação Civil Pública, que caberia, né, ao próprio Ministério Público Federal o ingresso. Então, não houve essa ação coordenada das autoridades públicas na defesa desses interesses das pessoas que investiram o seu patrimônio na empresa, né? E foram chamadas ao investimento pelo próprio acionista controlador, que é o Estado.
E o Estado fez essa gestão desses recursos e a gente sabe que houve os desvios, né, pelos grupos, enfim, de administradores que foram processados, inclusive muitos deles fizeram a delação premiada, foram condenados na própria Lava Jato, só que eu vejo assim, uma tentativa de resolver um problema somente na esfera criminal, mas um dos grandes problemas para a resolução completa é a questão financeira, a questão do dinheiro que foi desviado. E essa questão a gente teria que ter um desenvolvimento na esfera civil, né, que é a esfera que trata do patrimônio. E nós não estamos avançando nisso. Essas pessoas tentaram se organizar, tentaram pressionar ou não? Porque ficou tudo parado. Muitas pessoas tentaram, sim. Muitas pessoas tentaram ingressar individualmente contra a Petrobras, pequenos grupos de pessoas, só que a estratégia individual não é uma estratégia utilizada internacionalmente, porque é muito caro para uma pessoa que perdeu um patrimônio pequeno da sua própria aposentadoria, para ela ter que contratar um advogado, para ela ter que arcar com os custos do processo. Tem que ser uma ação coletiva. Exatamente, porque ela fica numa situação muito desfavorável para um litígio judicial contra uma grande companhia de um porte de uma Petrobras. Então, nós teríamos que ter no Brasil mecanismos bem desenvolvidos de uma ação coletiva, exatamente, que é o que acontece lá fora, quando você agrega muitas pessoas que tiveram os mesmos tipos de perdas, sofreram os mesmos tipos de fraude, para que elas possam buscar essa reparação do seu patrimônio de maneira conjunta. E nisso a nossa legislação ainda é muito falha, então e as autoridades públicas não ingressaram com essa ação, que deveria ser a ação civil pública, né? Que é a modalidade brasileira daquilo que acontece nos Estados Unidos, que é chamado a ação coletiva deles de ação de classe, né? Isso, ou class action. Class action, Exatamente. E nos Estados Unidos eles conseguiram, né? Nos Estados Unidos conseguiram, obtiveram da Petrobras uma indenização muito relevante, né, bilionária, que vai reparar justamente os grandes fundos de aposentadoria internacionais, né, que são fundos de pensão que investiram seu capital na Petrobras. E aqui no Brasil, a mesma pessoa, né, que adquiriu os títulos da Petrobras no mercado brasileiro ficou sem a proteção. Agora, quem adquiriu no mercado estrangeiro, na Bolsa de Nova York, teve a proteção do sistema jurídico americano. Então, para a gente ver como o nosso sistema jurídico está com grandes falhas. Uhum. No âmbito do Congresso Nacional, dos partidos políticos, você vê alguma movimentação, alguma preocupação em atualizar essa legislação? Não temos visto isso assim de uma maneira bem organizada, né? Eu acho que até uma das operações que teve grande repercussão foi a Operação Greenfield, que também demonstrou essas grandes fraudes nos fundos de pensão ligados à administração estatal, né, que foram Petros, Postales e outros fundos. Então, houve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional, e aí a gente viu realmente ali um debate na esfera política de alguns parlamentares interessados, mas a coisa não prosperou no sentido de propor mudanças nas nossas regras. Isso aí que eu ia perguntar, que não se chegou a um relatório com proposições específicas de reforma da legislação. Exatamente, infelizmente não. Esse aqui é o gargalo, né? Existem até iniciativas de projetos de lei que supostamente estão tramitando na Câmara, mas que agora, enfim, a gente não vê uma grande articulação em torno desses projetos. Tá? Então, existem iniciativas, mas a gente não vê uma grande organização ainda no sentido de aprovar essas iniciativas, o que realmente é preocupante, né? Porque se nós não... Um escândalo como esse, né, no nosso mercado, como foi o Petrolão, se nós não evoluirmos nos grandes escândalos, é uma oportunidade perdida. Claro. Porque se a gente lembrar historicamente todos os mercados
internacionais, né? Lembrando as crises mais recentes nos Estados Unidos, do caso da Enron, da própria crise do problema das hipotecas do subprime. Após cada crise econômica grande, financeira, eles fizeram uma grande reforma nas leis. A gente teve lá esse esforço. E aqui no Brasil ainda não, mesmo após o Petrolão. Érica, eu tenho visto seus artigos no jornal. A imprensa brasileira, de um modo geral, tem dado a atenção que esse assunto merece ou tem focalizado só o lado criminal? Eu acho que, infelizmente, o foco tem sido mais na esfera criminal, né? A gente vê todos os dias notícias de políticos sendo presos, né? Seja prisão preventiva, né? Ou após o julgamento, né? A questão no longo prazo nós não pensamos. Na grande discussão, né, da prisão após segunda instância, mas as pessoas tratam o fenômeno como se fosse só uma questão de prender e na verdade... a grande questão, né, que nós devemos também focar é onde está o dinheiro e como ele vai ser devolvido para quem efetivamente foi prejudicado. Uhum. Falta completar o ciclo, né? A gente vê as lesões, mas não vê daí o dinheiro, como que ele vai ser devolvido para a sociedade ou para os prejudicados. Temos uma visão punitiva, mas não reparativa. Exatamente. E também em longo prazo, né? Agora a gente tem que saber, tem que aprender com o que aconteceu. A gente tem que aprender porque não foi o escândalo envolvendo só uma companhia, né? Eu citei aqui o caso da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, né, com 70% de capital privado, mas nós tivemos outras empresas, né? O caso da JBS, por exemplo, que tivemos aquela delação, também a alta cúpula da empresa envolvida com repasses de propinas, quer dizer que, novamente, com o capital de uma empresa que... conseguiu justamente se capitalizar no mercado de bolsa, quer dizer, pessoas que investiram seu capital ali. Então não é o problema localizado em uma única empresa, né? São várias empresas que nós temos notícias de fraudes, de desvio de recursos e lesando, prejudicando as pessoas que acreditaram na atividade produtiva daquela empresa e saíram perdendo. Então, isso acaba comprometendo, no longo prazo, para a gente dizer, a confiabilidade, a credibilidade das empresas brasileiras, né? A possibilidade de captação de recursos para investimento no setor produtivo. Porque se você tem um grande esquema, né, de desvio de recursos utilizando as empresas, quer dizer... O investidor vai querer investir de novo? É essa questão que fica, né? E se ele investe, a que custo, né? O quanto está custando isso? Quanto que agora virou o custo para investir numa empresa? O custo de capital aumenta. Exatamente. Aumenta muito o custo de capital. E é por isso que aí as pessoas falam, né? Existe essa percepção de que se fazer um negócio no Brasil, criar um empreendimento é muito caro, porque o financiamento é muito caro. E nós não temos um sistema eficaz que lide com essa questão do financiamento, porque quando o empresário utiliza dessas práticas ilícitas, ele também não é punido, mas não só a punição aqui, no caso, a da responsabilidade civil, né? Vamos focar na responsabilidade civil, de como fazer esse dinheiro desviado retornar para as pessoas que investiram no negócio. Quer dizer, a gente gosta muito de falar em abstrato sobre o custo Brasil, a pouca competitividade e tudo isso, mas criar efetivamente um ambiente confiável de negócio nós não estamos criando. Não estamos. Esse é o resumo da ópera. Avançando como deveríamos, né? Tendo em eu acho vista que todos tem o debate, mas eu acho que não está sendo, o professor já falou, não está sendo... Precisa avançar em passos mais largos também, né? Mas o debate existe já. O debate existe, mas veja, focando num assunto agora da atualidade, né? O próprio projeto do ministro Moro, tá? Que é um projeto para lidar com a corrupção, tá? É essa a justificativa do projeto que é colocada, né? Nós vamos aqui atacar a uma reforma legal para lidar com a corrupção. Só que o projeto tem essa grande incompletitude, no meu ver, porque, de novo, ele está tentando resolver um problema de corrupção, que é um problema eminentemente de desvio de recursos financeiros. Ele quer resolver esse problema só com mudanças na área penal. E não existem dispositivos
efetivos ou análogos com o que está sendo feito no resto do mundo com a questão da parte de devolução, de reparação do dano financeiro. E nós estamos falando de um crime financeiro. O crime é um crime de desvio de patrimônio. Sim. Então, a estratégia realmente está incompleta. É claro que eu vejo também, eu concordo e faço elogios no que tange ao debate sobre o aprimoramento da esfera penal, né, na parte de maior rigor. Eu acho que esse debate tem que ser feito e tem que ser aprimorado nesse quesito, mas fica realmente incompleto porque não foca, né, o projeto não se preocupa e não foca na esfera civil, né? Certo.